Bem-vindos ao canal Timon Fiel News. Se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações para não perder nenhuma informação do Corinthians. Pós-jogo do Timão, créditos Sport TV. Conseguiu narrar um jogo com emoção até o fim, com 2 a mais de um lado, né? Mas aconteceu mesmo. Sérgio Xavier Filho e Dodô estavam com ele. E nós vimos aqui o terceiro gol do São Paulo. Um gol marcado quase que por falta de opção, né? Porque o São Paulo não queria atacar no tempinho que a gente viu aqui. Esse gol vira e mexe surge na minha rede social de amigos, assim, gol de pelada, né? Absolutamente um gol de pelada, né? O Ferrarese recebeu a bola, primeiro ele falou, e agora? Aí olhou, tem 4 opções para tocar, estão todos livres, ele fez a opção correta pelo André, o André fez o gol. Os nossos comentaristas, para variar, têm razão. Uma atuação horrível do São Paulo jogando com 2 a mais. O time parecia que não tinha repertório para usar, né, com essa vantagem. Eu acho que isso tem muito a ver com uma mentalidade que o São Paulo adotou, especialmente desde que começaram os jogos de mata-mata e que me incomoda um pouco, que é a ideia de tirar sempre o ritmo do jogo, picotar o jogo, ganhar tempo, cadenciar a bola. O Zubeldia tem uma frase, como é que é? Assim são as Copas, não é? Isso. Não é ele que usa essa expressão? Assim são os jogos de Copa, acho que tem uma... Isso para mim ficou muito claro no São Paulo e Nacional do Uruguai em Montevidéu, quando o São Paulo era muito superior e jogou simplesmente para não tomar o gol. E podia muito mais. Se fosse mais, se a comissão tivesse colocado mais ambição na mentalidade de jogo, no preparo de jogo, o São Paulo poderia ter vencido. E se você pegar os jogos fora de casa do São Paulo no mata-mata, 0 gol. Goiás, Atlético Mineiro, Botafogo e Nacional do Uruguai. Nem sempre você vai conseguir só resolver em casa, o São Paulo foi eliminado das duas. E hoje era um jogo em que você, com 1 a mais, e não é só ter ficado com 1 a mais, o que o Ramon Dias fez no intervalo foi muito corajoso, porque ele perdeu o Fagner no finalzinho do primeiro tempo, tomou o gol de pênalti. Ele não recompôs o quarto homem de defesa. Ele manteve o losango no meio-campo, com jogadores diferentes, manteve os 2 atacantes e ficou com 3 atrás, colocando 3 zagueiros. E a demora do São Paulo para reagir a essa nova formação e inesperada formação foi uma coisa que me chamou a atenção também. Reagir, que eu digo, em substituição mesmo. Vamos explorar o que o Corinthians está oferecendo, porque precisava arriscar. Então, é um placar até óbvio pela superioridade de 11 contra 9. Essa é a expulsão do Fagner, que já tinha amarelo e fez esse pênalti no finalzinho. Mas eu acho que o São Paulo tem muito a repensar e a refletir sobre como proceder nos jogos daqui para frente. Para o Corinthians, claro que é horrível o resultado, continua na zona do rebaixamento. As expulsões justas, assim, não tem muito o que falar. Até com 1 a mais, o São Paulo viu um jogo equilibrado, né? Onde poderia trabalhar um pouco melhor a superioridade. Agora, as 2 expulsões achei justas também. Achei que foram justas. Teremos, aliás, Pessoa Oliveira com a gente daqui a pouquinho para analisar. 2 bobeiras aí do Fagner, né? E do André Ramalho. Acho que o Fagner perdeu o tempo da jogada e acabou fazendo pênalti, né? E aí ali tirou um pouco de toda a força que o Corinthians tinha. O jogo se encaminhava muito disputado no meio-campo, não era um jogo de muita qualidade no primeiro tempo, no 11 contra 11. Acho que o São Paulo não soube lidar com o meio-campo de um Corinthians que tinha mais gente por ali, com aquele losão que o Corinthians tinha. A saída de jogo, isso estou falando da partida no 11 contra 11, né? Mas a saída de jogo do São Paulo era uma saída de 3, né? Com o Luiz Gustavo saindo de volante para alinhar com os zagueiros, e aí os laterais do São Paulo saíam, mas o meio-campo em si era mais povoado, com essa saída do Luiz Gustavo para alinhar com os zagueiros, o meio-campo mais povoado era do Corinthians. Então, essa criação, essa saída de bola do São Paulo, ela quase sempre resultava num erro de passe. E aí o Corinthians tinha posse da bola de novo. Só que faltou o Corinthians naquele 11 contra 11, e acho que o Garro não fez a melhor das suas partidas, poderia ter colocado a bola no chão e ter aproveitado o espaço que o São Paulo acabava deixando nesse erro na saída de bola. Não aproveitou e veio a expulsão do Fagner, aí o jogo se descaracterizou e ficou bem mais aberto na segunda etapa, mas ainda com muita chance para o Corinthians fazer o seu gol. Agora, é uma rodada que deixa 2 times de grande tradição enfiados ainda na zona do rebaixamento. Né? O Corinthians tem 2 competições eliminatórias ainda para disputar, né? 2 Copas. Está nas fases agudas de Sul-Americana e Copa do Brasil. Parou ali nos 28 pontos. E o Fluminense nos 27. O Fluminense tem um jogo a menos. Né? Isso, em relação ao Corinthians, sim. O Atlético Goianiense subiu um pouquinho, essa vitória não dá ainda assim um grande respiro. Mas enfim, o Atlético tem que vencer o que aparecer pela frente. Tem que fazer uma campanha de campeão agora para tentar sair dali, né? E o Cuiabá também com 23 pontos. Vitória e Atlético Paranaense
ainda jogam nessa rodada, são os 2 imediatamente acima, né? Mas tem duas pedreiras, né? O Vitória contra o Internacional e o Atlético Paranaense contra o Flamengo, jogos complicados ali, né? Contra os reservas do Flamengo, né? No Maracanã. Mas é jogo complicado, né? Embora... As reservas do Flamengo incluem o Gabigol, o Gerson parece que vai jogar também, né? É o jogo que vem, aliás, na sequência aqui. A gente vai entregar pro aquecimento Sport TV desse jogo. Time reserva temperado. Né? Time reserva com molinho. Isso. Ali, né? Essa segunda... E 2 times que vão entrar meio assim, abatidos, né? Pelas eliminações recentes. Né? Eu acho que essa segunda página do campeonato, o que eu adotei para tentar imaginar a reta final é olhar para essa segunda página da tabela da classificação e ver o que eles precisam para chegar naqueles famosos 45 pontos. Né? Por exemplo, tivemos Bragantino e Juventude e Bragantino empatando hoje, cada um ganhou 1 ponto só, chegando a 33. Então, eles precisariam aí de 4 vitórias para chegar a 45 nos jogos que faltam. E são times que assim, já demonstraram ter repertório para isso, né? O Juventude faz um ótimo campeonato. O Bragantino, para mim, é a grande decepção, uma das grandes decepções, né, do campeonato em relação ao que fez na temporada passada. Mas todos esses times a gente vê com algum potencial para somar pontos, né? Não tem ninguém, com exceção de Cuiabá e Atlético, que dificilmente fazem isso, que a gente olha e fala assim, pô, esse time está morto no campeonato, esse time está num declínio muito grande. É muito equilíbrio, é um ganha ponto, perde ponto daqui e dali muito grande. Mas o Fluminense estava abatido hoje na partida. Achei um Fluminense que sentiu uma aberração. Eu percebi isso, não conseguiu dominar o jogo em nenhum momento, passou bastante sufoco. Claro que no primeiro tempo até conseguiu encaixar alguns ataques, mas já tinha tomado um gol no primeiro tempo, que depois foi anulado por impedimento. O Flu mostrava mais força antes dessa eliminação acontecer na Libertadores. Tinha mostrado, pelo menos para mim, que tinha encaixado uma sustentação aí para conseguir sair desse Z4. Parecia que ia sair ao natural. Olha, depois dessa partida contra o Atlético Goianiense, um jogo importante contra alguém que está... contra um lanterna, que está muito frágil, o Fluminense não conseguir dominar as ações do jogo, eu esperava mais. Situações interessantes, né? Porque, por exemplo, a gente está vendo o Corinthians muito vivo em 2 competições, está na semifinal, só que tem que lidar com o Campeonato Brasileiro. Aí você tem um dilema, né? Poxa, mas eu vou concentrar nessas 2 competições enquanto eu estou para cair no Brasileiro, estou lutando para não cair, né? Mas como é que eu não vou me dedicar a 2 competições em que eu estou na semifinal, que elas podem me dar um título, uma classificação para Libertadores, né? Enfim. E no caso do Fluminense, você pode pensar assim, bom, o Fluminense foi eliminado, então agora só tem o brasileiro para cuidar, e no brasileiro tem que cuidar de não cair. Só que vem esse abatimento que a Jéssica está dizendo. E que é tudo que a gente não vê no Corinthians. A Copa, por um lado, ela te motiva enquanto você está, né? Ela te desgasta, mas te motiva. Mas ela te desgasta. E quando você sai, bom, agora eu tenho tempo, mas tempo para quê? Para cuidar de não cair. É diferente do que acontece, por exemplo, do Palmeiras, né? Sim. O Palmeiras sai das 2 Copas e fala assim, bom, então agora eu só tenho o brasileiro. Mas o brasileiro para quê? Para ganhar. Para tentar alcançar o Botafogo e levantar uma taça. Então vamos, né? Você sacode a poeira, parece que é mais automático isso. É um time não pode desumanizar o futebol, né, Jéssica? Achar que isso não abate o jogador, que não tem um impacto psicológico. Impacta sim, Barreto. Eu acho que assim, o Palmeiras é um time mais maduro emocionalmente, né? Um trabalho muito consolidado de muito tempo, isso tem um impacto muito grande. Acho que quando os jogadores se fecham no vestiário com o treinador, tem já uma conexão muito bem estabelecida, né? Agora, o Corinthians, as Copas fizeram bem para o Corinthians, por incrível que pareça, poderia atrapalhar. Mas ir vencendo nas Copas fez o Corinthians recuperar uma confiança que tinha perdido no Campeonato Brasileiro. Mas o desgaste está sempre ali, né? E é difícil, né? Embora tenha priorizado o que a gente não né? pode desconsiderar. Olhar a balança e tentar medir para qual lado ela está pesando mais, se a motivação está ajudando ou se o desgaste está prejudicando. Porque hoje a gente... Uma hora um passa na frente do outro. Exatamente. Né? O Corinthians hoje foi um time que perdeu um jogador, depois tomou o gol, perdeu o segundo gol, o jogador tomou o segundo gol e continuou indo para cima, e continuou pressionando. E talvez o gesto do treinador de não falar, eu vou manter os atacantes, vou manter os meio-campistas e não vou colocar um 4º homem de defesa, isso tem encorajado ainda mais os jogadores. Porque da mesma forma que quando uma comissão opta por picotar e tirar o ritmo do jogo o tempo inteiro, essa mentalidade se espalha, o contrário também. Eu acho que o Corinthians não fez um bom jogo, mas fez um jogo corajoso, inegavelmente corajoso. E não foi um jogo assim, onde o São Paulo, pela qualidade que tem, conseguiu controlar o Corinthians, nem quando tinha os 2 jogadores a mais. Não. Vamos trazer, então, quem acompanhou esse jogo de perto para falar com a gente, né? O Luiz Carlos Júnior,
o Dodô e o Sérgio Xavier Filho. Serginho e Dodô estavam nessa mesma batida de vocês, né? Criticando o São Paulo por não ter, né, conseguido administrar bem o resultado com 2 gols e 2 homens a mais em campo. E o Luiz Carlos Júnior conseguiu, como eu disse aqui na abertura, Luiz, narrar um jogo com emoção até o fim com essa diferença. Mas teve mesmo, né? Teve. Não foi forçação de barra não, né, Barreto? Teve emoção até o fim. Inacreditavelmente, teve emoção até o fim, num jogo de emoção completamente desnecessária. E o Serginho, como vocês estavam dizendo, o Serginho e o Dodô falavam sobre isso. Era para o São Paulo ter matado o jogo muito antes e com muito mais facilidade, não, Sérgio? Bom, boa noite aos companheiros do estúdio. Eu achei inacreditável o que aconteceu hoje, porque geralmente, quando você tem um jogador a mais, você melhora um pouco. Quando você tem 2 jogadores a mais, você liquida o jogo. Aconteceu o contrário, né? O Corinthians cresceu com 2 jogadores a menos e o São Paulo foi tendo uma série de decisões equivocadas, decisões de campo equivocadas, de lances que eram para você abrir o campo e o Corinthians e o São Paulo fechava, tentava mais um drible, se enrolava, perdia a bola e dava uma sobrevida para o Corinthians. Sérgio, o lance do terceiro gol estava desenhado há pelo menos 10 minutos. O André Silva completamente isolado na esquerda e ninguém passava a bola para ele, né, Dodô? É isso, Lu. Serginho, o pessoal que tá no estúdio. Ô, Lozé, tá trabalhando, hein, garoto? Alô, Lolô! Alô, Lolô! Cara, mas o jogo foi condicionado, claro, depois do pênalti, né, que o São Paulo foi com um jogador a mais, aí a gente teve emoção no jogo, porque até ali o jogo tava bem devagar. E aí o segundo tempo o São Paulo teve possibilidades de fazer uma goleada, de fazer um jogo mais tranquilo. Não dá para tirar também a questão do Corinthians de valentia, de coragem, de tentar. Quase empatou o jogo com 2 jogadores a menos. Mas o jogo 11 contra 9 condiciona muito o time que tem 11 jogadores. Aí a parte técnica grita muito, a parte de coletividade, de achar os espaços, de não conduzir a bola, de achar o companheiro mais bem colocado, de fazer a tabela. Isso conta demais. O São Paulo flertou com um resultado muito ruim. E o Corinthians jogou com vontade, com disposição, foi corajoso, mas ainda está na zona do Campeonato Brasileiro, que sempre é ruim de ficar um time grande, né, Lu? Barreto, estamos à disposição de vocês. PC Oliveira já está se posicionando ali para entrar com a gente, Luiz, para analisar as 2 expulsões. Jéssica e Losetti, aqui na primeira participação, disseram que acharam as 2 corretas. Aí também a sensação de vocês foi a mesma? Sim, né, Sérgio? Sim, mas eu acho que chama atenção que hoje, se a gente pensar friamente, a sala do VAR decidiu o jogo. Porque em campo o Rafael Klein não viu nada, né? Não viu nem o primeiro lance, que até eu acho um lance difícil, porque a gente também não enxergou, e também não viu o segundo lance. Eu acho que sim, eu acho que eram 2 lances para os cartões que foram aplicados, mas chama atenção isso, né? Que o juiz de campo, 2 lances, os 2 lances que determinaram a partida não foram vistos em campo. O André Ramalho caiu na provocação do Luciano, né, Dodô? A gente até comentou, né, Lu? Porque estava parado já a jogada, né? E o Luciano gosta, Luciano, né? sendo Luciano, né? Presepeiro. Aí ele foi dar um balãozinho no André, o André deixou o cotovelo. E aí, se você vai ver a imagem, tanto do pênalti quanto do lance, aí, cara, não tem o que fazer. Aí você vai brigar com a imagem e falar que não foi nada. Muito bem, Luiz Carlos Júnior. Obrigado pela participação no Troca de Passes. Um abraço para você, para o Dodô, para o Serginho e o PC. Sem saudade não, Dodô. A gente vai ver essa semana ainda. Ele tá com muita saudade, Losetti. Parece que foi ontem que eu tava com ele, pô. Vamos reunir essa dupla em breve. Obrigado, Luiz. Valeu, Serginho. Valeu, Dodô. Tchau, boa noite. Boa noite. PC Oliveira já está com a gente. Tudo bem, PC? Acho que você não vai ter trabalho com as expulsões aqui. Pelo menos estamos pacificados aqui na bancada, né? Lá na transmissão, todos considerando. Só acho que esse ponto levantado pela nossa equipe é importante, né? Os árbitros têm que ver mais os lances em campo, depender um pouco menos do VAR, né? Exatamente. Boa noite já, né? Passou das 18. Boa noite. Boa noite, Barreto, Losetti, Jéssica, o pessoal que está em casa. Muito bom o ponto aí observado pelo Serginho. O ideal é que sempre as decisões sejam tomadas no campo de jogo, né? Porque aqui não tem a transferência de responsabilidade. Mas acho que a gente tem que fazer um elogio, porque quando a gente critica que o VAR entra em lances interpretativos e que acaba causando bastante debate, né? E lances que talvez não precisaria entrar, mas nas situações de hoje, a atuação do VAR foi correta,
porque foram lances de erros claros e óbvios, e aí sim a ferramenta tem que ser utilizada. Claro que o ideal seria com a decisão no campo de jogo, né? Mas, como o Rafael Klein não observou, a participação do VAR foi correta. Olha só, ele até sinaliza ali, a gente sempre chama muita atenção, poxa, mas o árbitro viu, ele sinalizou, mas existe algumas jogadas que o árbitro, mesmo próximo, mesmo vendo, mas se a decisão é claramente errada, o VAR precisa participar. E a decisão dele no campo de jogo foi claramente errada, por isso que o VAR recomendou a revisão, Daniel Bins, porque a entrada do Fagner é com temeridade, é com a sola da chuteira, e ele atinge o pé do Caleri, e eu chamo a atenção que ele não faz nem questão de dar uma recolhida na perna, né? Porque tem hora que o jogador ele chega numa disputa, ele pisa e tira o pé para tentar tirar a força. E o Fagner não, ele está com a perna estendida, é uma entrada com temeridade, repara, olha só como ele está com a perna estendida, não tira a força, o Caleri inclusive já tinha tocado a bola, e aí a falta dentro da área, pênalti bem marcado e o amarelo aplicado, porque é uma entrada com temeridade, porque você só diminui a punição com cartão amarelo quando o jogador comete uma falta, mas ele está tentando disputar a bola, aí você diminui a punição. No caso de entrada com temeridade, a punição tem que ser mantida, né, deve ser aplicada, portanto a decisão foi correta aí com a participação do VAR, pênalti e cartão amarelo, como o Fagner já havia sido advertido anteriormente, foi corretamente expulso. Já estamos no outro lance. Já estamos no outro lance, né, que tem sido grande debate aí nas últimas semanas, nas últimas rodadas, essa questão do impacto no rosto. Ontem, né? Tema de ontem. Tema de ontem, né? Jogo do Grêmio. Da expulsão do Monsalve, né? Naquela ação com o Vitinho. O jogo já estava parado, ele já havia marcado a falta no meio do campo, olha só, ele está apontando. E olha só que ele só olha para a situação depois que o Ramalho já tinha já tinha impactado ali o rosto do Luciano. E é o rigor que a gente tem falado sempre. No primeiro tempo teve até a jogada do Arboleda, que ele está protegendo a bola na área, ele faz uma ação de proteção, colocou a mão no rosto, se eu não me engano, do Yuri Alberto, absolutamente normal, porque a bola está ali em disputa, está sendo protegida. Quando o jogo está parado, o rigor que se pede da arbitragem, o que a comissão está pontuando muito nas orientações, é para cartão vermelho e a expulsão, para mim, foi corretíssima. Tonzinho acima do de ontem, né? O Monsalve encosta no rosto do... Vitinho. Aí tem impacto, tem uma ação. Tem impacto, dá uma pancadinha. Exatamente. Não tá com aquele você já explicou ontem, aberto, não estamos mais avaliando impacto, não é isso? Cotovelo no rosto do amiguinho. É isso. Com o jogo parado, sem disputa de bola, o rigor tem que ser maior e aí a ação do Ramalho aí fazendo esse gesto. No primeiro lance, eu quero só aproveitar o PC aqui para no primeiro lance fazer um elogio ao Caleri, porque ele fez o que todos os jogadores deveriam fazer em todos os lances. Ele não caiu. Né? Ele tomou duas bordoadas fora da área, ele se manteve em pé, ele podia ter caído, ele se perdeu o equilíbrio, insistiu, e se ele não faz isso, ele não sofre o pênalti, não tem expulsão, talvez o São Paulo nem ganhasse o jogo, e é o exemplo de atitude que a gente deveria ver em todos os lances. E foi inteligente porque foi para a área, que a área é que protege o atacante, né? Me parece que o lance mais... Clássico maluco em Brasília. Em um jogo bem agitado no Mané Garrincha, em Brasília, o São Paulo venceu o Corinthians por 3-1, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas, Arboleda e André Silva fizeram os gols do tricolor. E Yuri Alberto marcou para o Timão. A partida, morna até os acréscimos do primeiro tempo, mudou totalmente depois que Fagner foi expulso por pênalti em Caleri, convertido por Lucas. Na etapa final, o Corinthians esboçava até uma reação. Mas perdeu André Ramalho, também expulso. Melhor em campo, o mandante fez valer a superioridade numérica e confirmou a vitória que mantém o time forte na briga por vaga na fase de grupos da Libertadores. Do outro lado, embora em situação preocupante no Z4, o Timão mostrou que não desiste nunca e, mesmo com 2 a menos, esteve perto de um empate quando o clássico ainda estava 2-1. A equipe mostrou muito brio. Assista aos melhores momentos. Primeiro tempo, São Paulo e Corinthians fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas de poucas chances de gols no Mané Garrincha. Com mais posse de bola, é verdade, o tricolor controlou mais ações do jogo. E assim chegou encabeçada de Wellington Rato e em chute de Luciano. Do outro lado, o Timão só arriscou de fora da área, com Garro e depois com Breno Bidon.
O jogo já estava nos acréscimos quando reuniu em poucos minutos os melhores momentos. Caleri invadiu a área e sofreu um pisão de Fagner. Pênalti, marcado após a checagem no VAR. O lateral do Timão, que já tinha amarelo, levou o segundo e foi expulso. Na cobrança, aos 52, Lucas acertou o canto esquerdo de Hugo Souza e abriu o placar, que poderia ter ficado maior para o São Paulo aos 54, quando Caleri roubou a bola no meio, arrancou e chutou colocado para fora. Segundo tempo, a etapa final foi quente no Mané Garrincha. Com as alterações feitas por Ramon Dias, o Corinthians, mesmo com um a menos, melhorou em campo. Nos primeiros 10 minutos, o Timão quase empatou com Romero, que perdeu gol na pequena área, sozinho, após jogada de Coronado, e depois em cobrança de falta de Garro. O tricolor, aos poucos, se encontrou e respondeu com Wellington Rato. O meia, aliás, perdeu pelo menos 3 chances claras. Mas o jogo mudou novamente aos 17, quando André Ramalho foi expulso por atingir o rosto de Luciano fora do lance. Com 2 jogadores a mais, o São Paulo teve mais espaço e começou a pressionar. E o segundo gol saiu da cabeça de Arboleda, aos 29, após escanteio cobrado por Wellington Rato. Mas o Corinthians não desistiu do jogo e chegou ao primeiro gol aos 37, com o Yuri Alberto aproveitando bobeira da zaga adversária. Preocupado com uma reação do rival, o São Paulo retomou o controle e empilhou chances, com Eric, Alan Franco, Luiz Gustavo. Mas foi André Silva, só aos 53, que fez a torcida tricolor respirar aliviada de vez, sem qualquer receio da pressão. Valeu, fiel! Se você chegou até aqui, obrigado! Deixa o like, se tiver gostado do vídeo, compartilha nos grupos. Até o próximo vídeo.